Estava lendo uma notícia agora aqui sobre a questão da Covid, o uso da ivermectina, algumas pesquisas que saíram, e calhou de eu estar lendo esse livro aqui, Eugenia e Outras Desgraças, do Chesterton. Uma obra bem interessante, é um livro curto, é um livro tranquilo, ele tem uma linguagem bem legal para ser lida. Esse livro é de 1922, está fazendo 100 anos, pelo que eu pesquisei aqui, data de publicação dele. E nessa edição aqui, da Sociedade Chesterton Brasil, tem o prefácio do Bernardo Kister, né? Que muito bom. Só o prefácio dele eu acho que já vale a compra do livro pelo prefácio. Mas o livro em si, do Chesterton, não dispensa maiores comentários, né? Nesse livro ele vai tratar sobre a questão da eugenia, e ele divide o livro em duas partes, né? A primeira parte da falsa teoria e a segunda parte do real objetivo da eugenia. E eu queria falar para vocês sobre o capítulo 5º da primeira parte, que ele chama de autoridade fujona. Bom, só para ambientar, o Chesterton, quando fala dos eugenistas, né, ele fala que é muito comum entre os eugenistas eles usarem de eufemismos para lançar suas ideias. As ideias deles nunca são colocadas numa forma direta, né? São sempre indiretas, sempre você falando por meio de paradoxos, de regras gerais, colocando a linguagem de uma forma muito rebuscada, de maneira a você minimizar, né? De você tornar mais palatável as ideias malucas desse tipo de gente. Ninguém vai falar para você que você tem que matar as crianças que têm algum problema de saúde ou impedir que elas nasçam. Eles vão dizer que em prol de uma evolução, de uma sociedade melhor organizada em nosso planeta, é preciso que tomemos medidas que visem fazer com que o ser humano atinja condições melhores de vida e blá, blá, blá. Eles vão falar dessa forma. Quando você vai traduzir aquilo que está sendo falado, vem os absurdos, né? Vem as loucuras. Nesse capítulo 5º, ele vai, numa parte dele, ele vai comentar um livro do H.G. Wells, que é aquele escritor progressista, né? Que ele sempre está citando nos livros dele, era amigo dele, mas que ele se contrapunha às teorias. O livro é O Grande Estado. Nesse livro, o H.G. Wells diz que os profissionais da saúde deveriam ser alçados da posição de simplesmente estar cuidando de pessoas doentes para que trabalhassem como conselheiros de saúde comunitários, né? E aí o Chesterton, dentro dessa questão da eugenia, vai tratar isso aí de uma forma dura, né? Vai contestar isso. Ele diz que quando você coloca um médico como um conselheiro de saúde da comunidade, você está automaticamente fazendo com que as pessoas que estão saudáveis estejam doentes, né? Porque elas têm que estar se submetendo às orientações de um conselheiro médico. E pior que isso, quando isso acontece, quando está todo mundo doente, né? Então significa que o conselheiro não está conseguindo trabalhar de maneira adequada, né? De maneira eficiente. Ele fala que o Chester vai colocar que a medicina preventiva é uma falácia e que a velha máxima, né, é melhor prevenir do que remediar em saúde, está errado, né? Ele usa, lógico, exemplos extremos. Ele fala, não é melhor cortar a cabeça de alguém para que ele não tenha dor de cabeça. Não é melhor arrancar um dente de uma pessoa para que ele não tenha uma dor de dente. Ele fala que a prevenção em si ela é pior do que a doença, porque a prevenção ela transforma a pessoa num inválido vitalício, né? Você está sempre numa condição de invalidez, prevenindo algo que pode ou não chegar, embora você esteja perfeitamente bem. E a crítica dele segue na questão de que você precisaria, né, se você levasse esse raciocínio a cabo dos eugenistas, você precisaria encontrar as pessoas que seriam capazes de fazer esse tipo de aconselhamento comunitário de saúde. E que se todo mundo, né, pudesse, se todos os médicos pudessem fazer esse tipo de aconselhamento e decretar medidas como uso de máscara, restrição à circulação em determinados horários, em determinados locais, dentro de estabelecimentos privados, isso seria uma anarquia, né? E que isso não vai acontecer. Mas quando você tem um pequeno grupo que faz isso, você não tem uma anarquia, você tem uma tirania, o que é muito pior, né? Ele fala que um médico
ele pode ser especialista em doenças, em tratamento de doença, que se você quebrar a sua perna, você deve procurar um médico, obviamente, o médico vai curar a sua perna, mas tão logo a sua perna esteja curada, não há mais motivos para que o médico tenha qualquer tipo de ingerência sobre a sua perna, né? Ele não deve mais lhe aconselhar como você deve andar, ou como você deve deixar de andar, ou que atividade você deve fazer ou não deixar de fazer. Isso é uma questão pessoal. Então, e ele vai no final das contas dizer que o conselheiro de saúde, na verdade, ele nunca vai existir, porque ele teria que ser uma pessoa especialista em todas as coisas do universo, e que isso simplesmente não existe no mundo. Então isso é só um trechinho do livro, bem a calhar com isso que a gente viveu aí e está vivendo, né? Estão querendo empurrar de novo aí a gente nos últimos anos, e eu recomendo a leitura a todos aí, tá? Muito bom. Eugenia e Outras Desgraças, de Gilbert Keith Chesterton. Como sempre, baita livro. Valeu!